Não consigo sair do lugar. Vem entender por que você se sabota. Vamos entrando. Olá, boa noite. Oi, Carlinha. Isadora, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos para a live. Não consigo sair do lugar. Vamos entender aqui por que você não consegue, por que você está se sabotando, né? Para quem já chegou, quem tiver aí à vontade, já pega uma aguinha, deixa do lado. Quem tiver papel e caneta é importante também para anotar os principais pontos, e também eu vou deixar algumas perguntas para te ajudar a despertar. Poxa, pergunta já que não vai ser resposta? Não, não vai, porque cada indivíduo é singular. Eu vou te conduzir num processo de amadurecimento para você perceber onde que está a sua questão. Aqui é um perfil para adultos, já alertei isso durante os stories, então a gente vai para esse amadurecimento. Giselma, Ju, boa noite. Quem já tiver com a sua aguinha pode já se hidratar. Eu desejo que a sua água corra como um rio de água viva, aí despertando, ativando todas as células do seu corpo para que você desperte e para que você se atente ao que é importante para você durante a minha fala aqui, tá? Pega o aviãozinho, manda para quem você sabe que de repente precisa desse empurrão, precisa, né, se desenvolver mais nesse assunto, e vamos preparar aí para começar. Antes da gente começar a live propriamente dita, eu preciso falar de um ponto muito importante aqui, que é sobre a era que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma era num mundo de extremos, de polaridades. A gente está na era do tudo ou nada, da esquerda ou direita, do herói ou do vilão, do ídolo ou do cancelado. É um mundo que, como se fosse um elástico, né, fica esticando a gente para os extremos, para essas polaridades o tempo todo. Isso é muito complicado, porque isso pode deixar a gente num lugar que a gente chama de sofrimento psíquico, é quando a mente não suporta. Isso é muito perigoso. Então, se esse for o seu caso, é importante que você procure ajuda médica. E sim, eu estou falando de terapia, de psiquiatra, talvez até uma ajuda medicamentosa, porque ficar nesse lugar de sofrimento não dá, a gente pode romper. Então, se esse for o seu caso, procure ajuda. Agora, para você que está aqui nessa live, que já conhece o meu trabalho, sabe que o assunto aqui comigo é visão sistêmica. E o que é a visão sistêmica? É saber que você faz parte do todo, portanto, você é a sua história, você é a sua ancestralidade, você é os grupos com os quais você convive. E dentro do olhar sistêmico, o assunto é sempre para quem, né? Todo algo que a gente faz mira para alguém. E essa é a questão aqui. Vocês sabem também que eu sempre falo aqui, nem tudo é sistêmico. Assim como eu falei agora, tem coisas que são questões psíquicas. E aí talvez é outro assunto, né? São outros profissionais. O assunto aqui comigo é visão sistêmica, partindo de toda a sua história, de tudo que te constitui. E a partir daí, você vai conseguir identificar se o seu assunto de fato olha para alguém. Nem tudo é sistêmico. Mas como então saber o que é sistêmico? Por seus efeitos. Você sente. Então, durante a minha fala aqui, eu peço que você esteja presente. Presta atenção na minha fala, mas principalmente no seu corpo. Se qualquer coisa que eu falar aqui você sentir alguma sensação, pode ser que a sua questão seja sistêmica sim, tá bom? Afinal, nós somos como árvores. A gente está enraizado nas nossas histórias. Assim como as árvores utilizam das suas raízes para se nutrir, a gente também se nutre através da nossa ancestralidade, das nossas histórias. E quando você reconhece essa conexão com as coisas que te constituem, com as coisas que te trouxeram até aqui, talvez a sua vida pode ficar muito mais leve, você encontrar um lugar de cura e crescimento. Então, vamos a um combinado. O papo aqui, já falei nos stories, não é sobre ferramentas. O assunto aqui é sobre esse lugar de ponto cego. O que tem, afinal, que te deixa nesse lugar de estagnação, que você não consegue fazer o que você precisa.
também, além dessa era, né, de extremos, de polaridade que a gente está vivendo, a gente está num momento que todo mundo quer tudo instantâneo. Então, ninguém fala o que eu vou falar aqui, sabe por quê? Porque não vende. Porque o que eu vou falar demanda tempo, demanda percepção. Talvez você tenha que suportar a angústia. E isso não vende rápido na internet. O que vende rápido são soluções rápidas, soluções mágicas, que não é o assunto aqui. Então, aqui nós vamos falar sobre identificar o que te paralisa, que é completamente diferente de lidar. Se você fica só no lidar, só nas ferramentas, o negócio não se sustenta. Se sustentasse, não tinha tanta gente aqui precisando de ajuda, não é mesmo? Então, quando a gente fala do identificar, é aqui que está a potência, é o ver. Essa é a base sistêmica, inclusive, que a gente trabalha dentro das constelações familiares. Quando vejo, quando percebo, tomo força para dar o passo. Senão as coisas não se sustentam, você tem a sensação que não está saindo do lugar. Então, primeiro combinado aqui, primeiro você identifica, depois você lida, porque senão você cai. Então, hoje a gente quer fazer tudo correndo, isso não vai para frente. Alguém aqui está se sentindo assim? De todo mundo que está entrando, está nesse lugar de sabe o que pode fazer, mas não consegue, né? Vai atrás de um monte de coisa, o negócio não flui. Bom, eu não sei se todo mundo sabe aqui, antes de preparar essa live, eu fiz uma enquete perguntando, né, qual que era a situação do público que queria falar desse assunto. Então, a gente tem uma parte do público que não sabe o que quer, ponto. A pessoa nem que a pessoa não sabe para onde vai, ela não sabe o que quer. E esse cenário é um cenário que deixa normalmente a gente em profunda estagnação, né? E a gente não consegue sair do lugar. E isso talvez deixe a pessoa em sofrimento psíquico, e aí por isso eu recomendei de novo, quem sentir que tá nesse lugar, procura ajuda. Mas pode ser que você me acompanhe aqui nessa live, você perceba que não é que você não sabe o que você quer, você só não se atentou. Então talvez até o final você descubra que acha que você não sabe, talvez a resposta tá aí. E quase 90% do resultado da pesquisa era esse pessoal que sabe o que quer, mas que não consegue sair do lugar. E esse é o cenário mais perigoso. Se essa é a sua situação, presta atenção aqui, porque é onde a gente se vende para as nossas corrupções. Porque a gente vive comprando livro, vive comprando curso, tá sempre vendo um negócio ali, tá sempre tentando tirar uma certificação nova, fazendo um negócio, e a gente fica se enganando. Por isso que eu tô falando que a gente fica nessa corrupção. A gente não suporta, que a gente tem a mínima ideia do que a gente não consegue fazer, e a gente vai batendo cabeça. Então, deixa eu comprar mais um curso, deixa eu comprar mais um livro, que enquanto eu não paro para perceber por que eu tô estagnado, deixa eu ir me enchendo de um monte de coisa. E esse movimento preenche um vazio que te impede de sustentar o que você não consegue ver. Esse lugar de, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Quem aqui se sente assim? Às vezes a gente, vai indo, e aí a gente vai se enchendo de coisa, a gente incha, a gente se inflama, a gente entra num lugar de irritabilidade, a gente vira uma panela de pressão, porque vai entrando coisa, a gente não coloca essas coisas a serviço, isso quase vai oxidando a gente, para não usar uma palavra aqui mais forte. E aí, tudo retrai, né? A natureza pulsa. Por exemplo, o nosso coração, para ele poder bombear o sangue, ele retrai, para poder expandir e pulsar. O mesmo movimento acontece com os nossos pulmões, para a gente poder respirar. A natureza pulsa, a vida pulsa. Agora me diz aqui, por que você não pode retrair, recolher, para expandir, para ir para esse movimento de vida? Bom, agora a live vai começar. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Obrigada aí pela presença de vocês. Isto posto, combinados feitos, já fiz a abertura do que a gente vai ver. Agora a gente vai começar a falar dos principais impeditivos. Então, todo mundo aí se segurem nas cadeiras. O primeiro item que a gente vai falar é sobre vaidade. Eu peguei uma definição até do dicionário para trazer aqui, pra gente entrar já no clima, por que isso é impeditivo. Vaidade, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas
pelos outros. 2, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Vamos seguir. Sabe qual a questão aqui, gente? Não é bem o que a gente faz, é sobre o que a gente é. E quando a gente fala de vaidade, a gente está falando desse lugar que é a maioria do público que eu comentei aqui, a galera que sabe o que quer, mas não consegue se movimentar, porque fica pensando, o que vão pensar? Eu tenho vergonha, e se não fica bom? E não faz nada. Eu também estava com vergonha de vir trazer esse assunto aqui. Eu fico nervosa, ansiosa todas as vezes que tem live, mas eu tô aqui. E a entrega é engrandecedora. Então, se você fica nesse campo de ser grande demais, porque afinal o que vão falar, você não consegue sair do lugar. Eu vou dar um exemplo aqui, comentem comigo quem aqui já fez isso, inclusive eu fiz isso anos da minha vida. A pessoa que fala assim, não consigo falar inglês, mas eu entendo. Quem aqui? Porque o que tá por trás disso, gente? É medo, insegurança, perfeccionismo. Afinal, o que vão pensar, né? Vai que você fala errado. E aí, o que acontece? Todo mundo erra, todo mundo se expõe. Por que você não pode? Dentro da constelação, a gente chama essa questão de vaidade de tamanho, né? É quando a pessoa está grande demais frente ao que ela precisa se relacionar. E esse exemplo que eu dei aqui do inglês, eu até já comentei nos casos de constelação. Uma vez eu atendi uma moça que também, né, tem uma ótima carreira e a única barreira que ela precisa atravessar é essa questão do idioma. E durante a constelação dela, a gente percebeu que ela não se arriscava, que ela não conseguia passar essa barreira do idioma, porque ela não podia se apequenar frente a todo mundo que estava ali que já sabia falar inglês. Pessoas, inclusive, que também tiveram que passar pelo processo de aprendizado, também sentiram medo, também tiveram suas inseguranças, que também erraram. Mas o que? Ela não podia participar desse processo, então ela não conseguia falar o idioma. Olha como isso é grave. Por quê? Porque a gente quer pular partes da travessia. Só que sem passar por todas as fases da travessia, você não termina a jornada. Para você ser bom em algo, você precisa testar, você precisa se arriscar. Mas é claro que se você tá grande demais, você não consegue. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tem gente que quer ganhar 10 mil. Não consegue. Recebe uma proposta para ganhar 5. Não, né? Porque afinal, o que vão falar? E aí sabe com quanto a pessoa fica? Com 0. Porque, de novo, porque não está disposto a passar pelo processo para ganhar 5, para talvez depois ganhar 10. Mas vamos ficar no 0, que assim eu não me rebaixo. Então, às vezes, a gente só precisa perceber que, na verdade, ninguém está reparando tanto assim, né, gente? A gente não é tão importante. As pessoas, assim como você está preocupado construindo muitas fantasias do que você poderia fazer e você não faz porque vai que você cai, as pessoas também estão preocupadas com elas. Então, para quem tem vergonha de pedir ajuda, de fazer parcerias, de colocar a cara da internet, para quem se identifica com essa vulnerabilidade, que o que eu estou falando aqui é de vaidade, questão de tamanho, eu vou te entregar uma pergunta. Não precisa responder agora. Anote, depois você vai refletir de acordo com toda a minha fala, que eu tenho certeza que você vai ser tocado. Para a vaidade, a questão que eu vou te entregar é: do que você está disposto ou disposta a abrir mão? Vou falar de novo. Do que você está disposto ou disposta a abrir mão? Porque se você não tiver a disposição de abrir mão de nada, você também não vai conquistar nada. Porque adultos fazem o que tem que ser feito. Então essa é a proposta. Acabamos de falar aqui sobre a primeira questão. O que pode estar te impedindo de fazer os movimentos que você quer? Vaidade. Alguém se identifica? Alguém quer se manifestar? Senão vamos continuar. Agora a gente vai para o segundo item. Outra coisa que pode paralisar uma pessoa é o movimento de compensação, que também dentro da visão sistêmica, dentro das bases da constelação, é muito observado. Todas as decisões que a gente toma na nossa vida tem tudo a ver com a nossa história. Alguém aqui já parou para pensar nisso? Vocês já perceberam isso? Ainda que a nossa relação com a história seja querer se livrar dela.
E muitas vezes a gente entra em compensação e nem percebe, achando que está desbravando o sistema, está sendo super diferentão, diferentona, e não tá. Então, dentro da visão sistêmica, toda profissão começa com um movimento de compensação, compensando algo de alguém. Vou dar alguns exemplos aqui. Família desprivilegiada, você vai e vira gerente numa grande empresa. Sua família sofreu inúmeros abusos, roubos, você vai e vira advogado. A sua família teve dificuldade para se alimentar, passou fome, você vai trabalhar com nutrição, você vai trabalhar na indústria alimentícia. A sua família teve dificuldade para construir a casa, para ter onde morar, você vai e vira engenheiro civil. Então, dentro desses movimentos de compensação, que a gente acha que a gente não compensa, mas quem aqui estiver despertando pode me mandar. Quando você está compensando, você perde a força, porque você está fazendo algo que tem um mover por trás que não é genuíno, que não é seu. Você pode até fazer o básico, a gente carrega essas carreiras, esses movimentos ao longo da vida, mas a gente não se destaca, a gente não prospera. Vem um cansaço profundo o tempo todo. Eu vou dividir aqui com vocês a minha história. Se tiver alguém aqui que trabalhou comigo online, pode falar que a pessoa vai lembrar do meu perfil. Eu venho de uma família que as mulheres foram muito desprivilegiadas, principalmente por conta de não ter poder aquisitivo, inclusive a ponto de sofrer alguns abusos por conta disso. Então, na época, eu não tinha, obviamente, a noção que eu tenho hoje e eu nem imaginava isso, mas eu fui trabalhar querendo muito esse poder aquisitivo, porque afinal eu era melhor que todas elas que vieram antes e eu não iria passar por isso. E aí o que acontecia? Eu era uma maluca. Eu tenho dó das pessoas que trabalhavam comigo. Fiz grandes amigos, mas eu era enlouquecida. Eu vivia estressada, cansada, doente, gente. Doente. Eu cheguei a ter suspeita de esclerose múltipla, de tão estressada que eu vivia. E consequentemente, eu não tinha nada concreto. Por quê? Porque eu vivia nessa zona de trabalhar que nem uma maluca. E aí eu ficava tentando compensar. E aí eu acabava com meu dinheiro, não construía nada, não tinha nada. Muito tempo depois, eu fui compreender que, no fim das contas, isso é totalmente inconsciente, tá, gente? No fim das contas, eu acabava não prosperando, porque quem assistiu a live anterior vai saber disso. Se eu prosperasse demais, parecia que eu ia ofender aquele padrão. E vocês sabem, aqui quem me acompanha, que quando a gente é diferente, a gente corre o risco de ser excluído. Então, inconscientemente, eu me sabotava, naquela época eu não sabia disso. Mas muito tempo depois eu fui entender. No fim das contas, eu tentava, me manter naquele padrão, porque isso protegia o pertencimento. Isso é o maior desejo inconsciente da alma. Então, às vezes aqui, pode ter alguém aqui que tá falando disso, que, assim, às vezes você ganha muito dinheiro, mas o dinheiro não para na sua mão, mas você tenta fazer as coisas, não tem resultado real, vive cansado, de repente você tá em compensação. Eu tô falando isso aqui, pode ser que alguém se desespere e fala: meu Deus, percebi que eu estou em compensação, o que eu faço? Calma, você não precisa mudar. Mas quando você percebe que você tá fazendo o que você faz, porque você tá tentando compensar algo, você muda a relação, você para de fazer as coisas talvez na força do ódio, na força da compensação, e você passa a se relacionar de uma forma madura com as coisas, compreendendo que adultos trabalham, tá? Então, com relação a essa compensação ancestral, é importante a gente entender que o preço os nossos ancestrais já pagaram. Nós não somos melhores que eles. E talvez você vai lembrar que realmente eu quero ser muito bom no que eu faço, porque eu não vou passar o que o meu pessoal passou. Mas isso é um movimento inconsciente de se achar maior também. É uma compensação e também é um movimento de vaidade. Mas eles já pagaram o preço. A gente só tem a percepção que a gente tem hoje das coisas porque essa história já foi feita lá atrás. Então, já acabou o tempo do sacrifício. Para que nada tenha sido em vão, a gente pode prosperar, mas no nosso lugar, com humildade. Então, para quem se identifica com essa vulnerabilidade que eu estou falando aqui, que é a compensação, a pergunta que eu vou te entregar hoje é: para quem o seu medo olha? Para quem o seu sonho ou o seu medo olha? Quem acha que está na compensação, deixa aí para você responder depois. Para quem seu sonho ou seu medo olha? Por exemplo, eu olhava para as mulheres que foram sacrificadas pela falta de renda. E você? Agora,
Ai, só gente querida aqui, Paty, Laurinha, foi um prazer trabalhar com vocês mesmo. Que bom que nossa amizade passou os portões, né, das empresas. E, bom, vamos seguir. Agora a gente vai pro terceiro ponto que pode estar te deixando num lugar de paralisação. Olha, antes de eu falar sobre isso, inclusive, vocês fiquem até o final, porque essa live vai dar uma reviravolta no final, vai ser assim, a cabeça vai explodir, depois ela vai implodir. Então, vamos juntos. O terceiro item que a gente vai falar aqui é sobre validação de identidade. Esse pega, hein? O que acontece? Qual que é o mundo ideal? Que nós, adultos, a gente trabalhe, que a gente tenha renda para possibilitar a nossa identidade. Eu vou dar um exemplo. De repente, eu gosto de morar no campo. Então, eu trabalho para que eu possa sustentar a minha vida no campo com todos os privilégios que eu quero ter, porque esse é o lugar onde a minha alma desperta. Só que a gente faz tudo ao contrário. Na maioria dos casos, a gente quer definir a nossa identidade através do trabalho. Então, por exemplo, outro exemplo, né? Você é alguém que para você é uma pessoa que você gosta de gerar ambientes, você é do relacionamento, da conexão, você é a pessoa que recebe as pessoas na sua casa. Talvez o trabalho seja um meio pelo qual você tem a forma de receber as pessoas com maior conforto e com todos os benefícios na sua casa. Então, de novo, qual que é o ideal? Que o adulto trabalhe para poder possibilitar a sua identidade, os seus desejos. A gente faz o contrário, a gente quer formar a identidade através do trabalho. Tem gente que acha que tá de terninho na Faria Lima é a identidade, que ser aeromoça é a identidade, agora eu vou pegar, hein? Que exercer o papel materno ou paterno é a identidade, e não é, são porções. Sabe o que é identidade? A identidade é o que caracteriza uma pessoa e o trabalho é só uma pequena porção. Identidade é o que você é quando ninguém tá te olhando. Identidade é o que você é quando ninguém está te olhando. Identidade é quando você chucha o pão no café com leite em casa. Mas se você não faz isso na frente dos seus colegas de trabalho, isso não é identidade. Então, de novo, identidade é o que você faz quando ninguém está te olhando. E eu vou te perguntar, será que você não faz o que você faz só para receber o reconhecimento que você não recebe nos grupos com os quais você convive? Será que você faz o que você faz para ser uma pessoa respeitada porque você não teve respeito dentro da sua casa? Tem gente que acha que trabalho é o propósito, mas o propósito é a vida, gente. E a vida você gera com o resultado do seu trabalho. Então, de novo, formação de identidade não é através do trabalho, formação de identidade é o que você é. E muita gente fica tentando formar esse padrão e o negócio não se sustenta. Identidade não é roupinha de alfaiataria e batom vermelho. Bom, tô firme aqui, né? Vocês falaram que eu podia pegar firme aqui, a gente tá indo. Então, por que eu tô falando isso, né? Querer reconhecimento nos afasta do que queremos. Às vezes você tá tão vinculado ao olhar do outro que você se desvincula da sua essência, do seu propósito, que é a própria vida. E a vida é você viver de uma forma honesta com você. Acima de todas as coisas, viver de uma forma honesta com você. E para quem está nesse tema de definição de identidade, eu vou te entregar 2 perguntas aqui. A primeira: se hoje fosse o último dia da sua vida, e não vale responder aqui, filhos, hein? O que faria você sentir que a sua vida valeu a pena? Você, na sua identidade. E não vem falar que não tem não, porque nem que seja o dia que você ajudou alguém que tropeçou na rua. Talvez a sua educação seja a coisa mais forte e potente que você tem. Mas, de novo, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que faria você sentir que valeu a pena? Já falei, filhos não vale, é a identidade. Você, se você pudesse falar o que vale a pena, vamos lá, pensem aí, anotem qualquer coisa, respondam depois. E eu vou entregar mais uma pergunta para essa questão de definição da identidade. Então, a primeira foi: se hoje fosse o último dia da sua vida, o que faria você sentir que a sua vida valeu a pena? Você, através de uma ação sua. E o que é bom
e verdadeiro em você. De novo, o que é bom e verdadeiro em você. Por que eu tô fazendo essas duas perguntas? Parece que elas ficam muito no etéreo, né? Muito no campo das ideias, mas essas perguntas vão te ajudar a identificar talvez um pouco dos seus valores, do que você é. E é através disso que a gente encontra a nossa verdadeira essência. Não é através do olhar do outro, não é através do terninho, não é através dos padrões, tá bom? Bom, vem junto que tá chegando quase na nossa reviravolta, hein? Nós vamos agora... Desculpa, Camila, faço a pergunta de novo. Dá pra viver sem identidade? Não, porque até você se desvincular de uma identidade é uma identidade, né? Mas o objetivo é que a gente ative esse processo de consciência para que a gente faça movimentos e escolhas com propriedade, porque senão a vida fica levando a gente, e aí a gente fica que nem um bichinho nas ondas do mar, fica quicando de um lado para o outro. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando sobre exercer governo através da sua vida. Você não espera mais um movimento externo para você pensar no que você vai fazer. Você já tem o plano, você já tem o movimento e você se responsabiliza por isso, tá bom? Então tem muita gente que não consegue sair do campo das ideias porque não tem essa definição de identidade. Aí fica sempre pegando resquício das coisas, né? Deixa eu voltar aqui os comentários para continuar com vocês. Bom, agora nós vamos para o quarto item. Para quem entrou depois, aqui nós já falamos sobre vaidade, nós já falamos sobre compensação e definição de identidade, e agora o quarto item nós vamos falar sobre amor interrompido. O que é o amor interrompido dentro das bases sistêmicas, dentro da constelação familiar? Uma criança que sofre trauma, vai ficar gravado, gente, vou deixar gravado por tempo limitado, tá? Mas vai ficar um tempinho sim. Bom, uma pessoa que sofre algum trauma logo na primeira infância, alguma ruptura brusca, ou que os pais são muito ausentes, passa por um movimento que a gente chama de amor interrompido. E quando isso acontece, é como se a gente perdesse toda a força que a gente tem na nossa alma. A gente continua vivendo, mas a gente vai meio capenga, porque ficou uma parte lá atrás. O que acontece nesse movimento de amor interrompido para com relação aos pais? A dor é tão profunda que a gente se fecha. E a gente não trabalha essa dor, a gente finge que ela não existe e a gente tenta seguir. Só que lembra que eu postei no aquecimento da live? Acumula força na alma quem busca as partes que estavam faltando. É sobre isso. Quem fica nesse fluxo de amor interrompido, quem não lidou com a carga que passou lá atrás e vem carregando, tem dificuldade em exercer confiança, dificuldade em estabelecer vínculos, dificuldade em ter intimidade com as coisas, com as pessoas e, consequentemente, nas realizações. E aí, de repente, aquela pessoa que fica fazendo 1000 cursos, fica fazendo um monte de coisa, já teve um monte de profissão, mas não sustenta, não consegue passar o processo de manter uma relação com o que ela escolheu fazer. E aí fica mudando o tempo todo. O Bert diz, só para vocês entenderem como isso é sério, que a maior ferida da alma é o fluxo de amor interrompido. Não importa o motivo. Ai, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, ai, porque não sei o que. Não importa. É tão genuína essa dor, ela é tão profunda, ela interrompe tanto o fluxo que a alma fica fechada, a pessoa perde força e aí ela não consegue ir e sustentar as ações. Então, é importante que vocês entendam que a nossa vida ela é como se fosse um processinho mesmo, e não dá para pular muitas jornadas, depois a conta chega. Dentro da nossa primeira infância, a gente passa pela nossa infância com esse amor idealizado, esse amor profundo com relação aos pais, e onde a gente vai tendo os nossos aprendizados, a gente trabalha esse amor idealizado e vai para a vida adulta com a nossa mochilinha ali cheia de coisinhas e experiências. Só que no fluxo de amor interrompido, isso é arrastado. Se algo fica para trás e interrompe o fluxo, as pessoas perdem força. Então, é uma pessoa que não consegue ter laço, não consegue fazer network, não tem muito entrosamento social, pode até ter, mas não vincula. Ou quando vincula, tem uma relação absurda, assim, até de demandar muito. Você pode ter ideia, mas não tem força. Começa as coisas, não sustenta. Essas pessoas têm dificuldade financeira. Eu não tô falando que o dinheiro não chega pra ela, mas chega e não prospera, né? Não fica. As pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro. Não é. Prosperidade é fluxo de vida. É tudo caminhando em consonância para que você viva em paz. Então, esse fluxo de amor interrompido, quem passou por isso?
abandono dos pais, adoção, sofreu um trauma, os pais eram muito ausentes, teve um divórcio, pode estar nesse fluxo de amor interrompido, e isso dificulta sim o movimento de expansão na vida, de desenvolver coisas novas, de sustentar as mudanças. Então, para quem se identifica também com essa vulnerabilidade, eu vou entregar também 2 perguntas, que também são eita atrás de vixe. Posso? Vocês estão me acompanhando aqui? A primeira: quem você espera que volte para te buscar? Quem você espera que volte para te buscar? E a segunda pergunta é: quem você espera que autorize o seu sucesso ou o seu fracasso? Quem você espera que autorize o seu sucesso ou o seu fracasso? Vamos lá, falamos de vaidade, compensação, definição de identidade e amor interrompido. Vocês se identificaram com alguma coisa aqui? Vocês estão muito silenciosos, gente, estão me assustando. Agora vamos para a reviravolta da nossa live. Eu sei que o que eu falei aqui pode ser muito, pode ser que você está ouvindo e você está assim, nossa, quanta informação, não estou entendendo. Calma, respira, eu tenho certeza que alguma coisa aqui te despertou de alguma forma. Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês. Não sei se vocês conhecem a Brené Brown, ela é uma pesquisadora e ela também é especialista em vulnerabilidade. E ela tem uma frase que diz o seguinte: estamos todos tão ocupados perseguindo o extraordinário que nos esquecemos de parar e sermos gratos pelo comum. Estamos todos tão preocupados perseguindo o extraordinário que nos esquecemos de parar e sermos gratos pelo comum. E aí eu vou te perguntar, você já parou para pensar que você pode estar exatamente onde você deveria estar? Será que você não está apenas sucumbindo à comparação, à expectativa das pessoas, e aí você fica achando que você está fora de lugar, que você não sabe para onde você caminhar? Será que você não está apenas no lugar certo? Perceba, cuidado com o extraordinário, porque na verdade a vida é mais comum do que o que a gente imagina. Não adianta você se encher de ferramentas. Por isso que eu começo essa live falando sobre isso, que identificar é diferente de lidar. Primeiro você identifica para ter uma chance de conseguir lidar com as suas questões. Se você identificou alguma coisa aqui, faz um movimento. Nem que seja você pegar um papel e uma caneta, anotar suas ideias e fazer uma listinha de prós e contras. Mas se esse não é o seu caso, talvez assista essa live de novo, você pode perceber alguma coisa, né? Chega, se recolhe, vai entender para quem ou para o que a sua estagnação olha. É sobre você ou é sobre os outros? Até quando você vai permitir que seja sobre os outros? A gente fala dessa live aqui, não consigo sair do lugar. Tá com dúvida? Faça algum movimento. Mas é importante que você entenda onde que está a sua corrupção, onde que está a sua questão. Será que é vaidade, tamanho? Será que é compensação, um fluxo de amor interrompido? Ou você precisa definir a sua identidade? Inclusive, se o seu problema for definição de identidade, para tudo, vai respirar, vai se perceber. Se você tiver com dúvida com relação a qualquer coisa, faça um movimento. E talvez o seu movimento agora, para você que está com muita dúvida, seja a concordância. Sim, a sentir. Eu fracassei. Talvez todas as minhas ideias não me levaram a lugar nenhum. Eu tô morrendo de medo. Eu tô me sentindo sem coragem. Porque quando você tenta excluir, porque nesse momento ficar comprando o curso sem parar, ficar comprando um monte de livro que você nem lê, ficar fazendo um monte de coisa que você só acha bacana, que você acha que você está fazendo, mas não está executando nada, é uma forma de exclusão. E quando você exclui, você retém. Quem aqui concorda, me manda um oizinho. Quando você exclui, você retém. Quando você concorda, você liberta. Por isso eu tô te encorajando a você ficar nesse lugar e perceber onde está a sua corrupção. De novo, isso que eu tô falando aqui, ninguém vende na internet. Sabe por quê? Porque não dá dinheiro.
Porque ninguém quer ter paciência de ter tempo para perceber as coisas. As pessoas querem receita rápida, mas se sustentasse, né, ninguém tava passando o que tá passando na era que a gente tá vivendo. Então, percebe a sua questão. Mas acima de tudo, eu quero que vocês percebam aqui que tropeço também é passo. Você não tá conseguindo sozinho? Se o que eu falei aqui não te despertou, eu posso te ajudar com uma sessão de constelação na água. Sessão é individual e online. E eu te encorajo a não ter medo, porque às vezes você só não sabe o que você tá deixando de ganhar. É isso. Gente, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories. E aí eu vou deixar que vocês me mandem todas as perguntas ou contribuição por lá. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. Vamos nessa energia de troca, né? Eu trouxe aqui um monte de chaves para vocês. Troquem comigo, me conta o que vocês acham. Vamos equilibrar a nossa relação. E é isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado. Quem quiser depois assistir de novo, vai dar em média 35 minutos de puro ouro. Obrigada, Eliane. Obrigada, uma querida. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Suportem, deixem caber a falta. Boa noite.